Amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para refletir a palavra de Deus neste dia 1º de setembro de 2024, 22º domingo do tempo comum. E desde já eu peço a cada um de vocês que, por favor, compartilhe esta transmissão com todos quantos for possível. E agora ouçamos com muita atenção a palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos, alguns versículos do capítulo 7. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudas, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados irmãos e irmãs, algumas perguntas nos ajudam a refletir a palavra de Deus neste domingo. Que tipo de relação nós cultivamos com Deus? Será que é uma relação apenas de favores, de interesses, ou uma relação movida apenas por tradições e práticas religiosas? Mas ainda nos perguntemos como é que nós nos relacionamos com as pessoas. Me julgo melhor ou superior que os demais? Trato todas as pessoas bem? Ajudo quem precisa? Estas perguntas são muito importantes. Mas recordemos-nos aquilo que será lido na primeira leitura neste final de semana, o livro do Deuteronômio, que nos recorda um fato importante que constitui o povo como o povo de Deus, o Êxodo. Esta leitura, produzida já no período em que este mesmo povo estava exilado na Babilônia, recorda como Deus outrora havia libertado o povo do Egito, conduzido à terra e dado a este povo uma lei que tem como base o amor a Ele, o amor a Deus. O povo deveria guardar as palavras e assim manter-se livre, manter-se com vida. Esta é, aliás, a identidade do povo de Deus. Mas, no tempo de Jesus, portanto já passado muito tempo, foram acrescidas às leis de Deus inúmeras prescrições. Chegavam a 613, muitas das quais diziam respeito à questão da pureza e também da santidade. A intenção destas prescrições era até boa, elas queriam proteger a lei, impedir que a lei fosse esquecida ou deturpada por muitas interpretações. Ocorre que, ao longo do tempo, estas prescrições ganharam uma importância tão grande que se tornaram como uma cerca que, protegendo a lei, teve também um efeito colateral. Impediu que o povo mais simples cumprisse a própria lei. Impediu o cumprimento da lei e ainda sufocava a vida cotidiana desta gente toda. De forma que a relação com Deus tornou-se cada vez mais difícil, distante, às vezes fria e artificial. E é justamente com esta mentalidade que alguns fariseus, mestres da lei, observam Jesus e seus discípulos e questionam
a eles, porque comiam sem lavar as mãos, infringindo assim os preceitos que diziam respeito à questão da pureza. Mas a resposta de Jesus, que é muito importante, Jesus desmascara a hipocrisia presente na crítica recebida por aquelas pessoas. Jesus acusa uma falsa religião de preceitos humanos que afasta de Deus e também afasta das pessoas. Tudo isso em nome de uma suposta pureza, de uma suposta santidade. Eles, apesar de cumprir os preceitos e não propriamente a lei, toleram maldades que Jesus identifica sediadas no coração humano. E para Jesus é isso que torna a pessoa impura e afasta de Deus. E Jesus evoca para a sua crítica o profeta Isaías, que como porta-voz de Deus, certa vez disse ao povo: "Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim." E ainda ele diz a causa: "Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens", como está aí no versículo 8º do Evangelho de hoje. Mas o que nós podemos fazer então para superar esta maneira equivocada de viver a relação com Deus, de viver a religião? A resposta pode ser para nós encontrada como inspiração na segunda leitura da carta de Santiago, capítulo 1. Santiago nos convida à prática da palavra. A palavra implantada em nós, se cultivada, produz muitos frutos, isto é, devemos ser não meros ouvintes, mas tendo ouvido, ser bons praticantes da palavra, sobretudo no exercício do amor, caridade, cuidando daqueles que mais necessitam. Quanto às tradições, é claro, nossa igreja, nestes 2000 anos de história, praticamente, temos muitas tradições que são muito importantes, porque na tradição também nós podemos ter a palavra de Deus presente. Não se trata de jogar tudo isto fora, mas reconhecer que nestas tradições também se faz presente aquilo que é o essencial, o próprio mistério da nossa vida e da salvação que Deus nos dá em Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos sempre mais buscar a Deus de coração sincero, sempre nos devotar cada vez mais, ouvindo e praticando a sua palavra. E antes de encerrar, eu peço mais uma vez que, por favor, você compartilhe este vídeo com todas as pessoas que for possível, pelo WhatsApp, no seu Facebook, da forma que julgar melhor. E não se esqueça de participar da missa neste final de semana. Aqui estão os nossos horários, tanto aqui na Igreja Matriz São Domingos, em Americana, como na comunidade Nossa Senhora de Fátima, aqui em Americana também, lá no Jardim Guanabara. E desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande e fraterno abraço a cada um de vocês.